Oi, pessoal. Nesse vídeo eu quero explicar um pouquinho melhor o que eu chamei de eixo instantâneo de rotação no vídeo passado. Então aqui eu tenho um corpo que está em rolamento puro. É um cilindro, ou um disco, um anel, ou uma esfera. Esse corpo tem raio R. Ele translada para a direita. O centro de massa dele possui velocidade v do centro de massa. E ao mesmo tempo ele roda com velocidade angular ômega em torno desse eixo de simetria. Como o rolamento é puro, a velocidade do centro de massa em módulo é igual a r vezes o módulo da velocidade angular. Agora, como a gente viu no vídeo passado, esse ponto de contato não tem movimento. Eu vou fazer uma demonstração agora em que a gente consegue ver isso. A maneira que a gente pode usar para entender a existência do eixo instantâneo de rotação é com a chamada lagarta ou esteira de um tanque de guerra, de uma escavadeira. Vamos imaginar que essa borrachinha aqui é uma dessas lagartas, dessas esteiras. Então ela é mais ou menos assim, né? Agora, observem que a ponta da caneta ela está fixa, está em cima da lagarta e está fixa em relação ao chão. Olhem como essa lagarta, essa esteira, se move sobre esse ponto, sobre a ponta da caneta, que é fixa. Ela consegue se mover, né? E se a esteira for um pouquinho menor? Assim, por exemplo. Ainda assim ela consegue se mover em relação àquele ponto que é fixo. Tem um ponto da esteira que está fixo, preso na caneta. Se for menor ainda, está lá o ponto fixo, preso na caneta. No processo limite, eu tenho um círculo e está lá o ponto fixo, preso na caneta. É ali que está passando o eixo instantâneo de rotação. A diferença agora é que o que eu consigo deslocar esse círculo é uma quantidade muito pequena, é infinitesimal. No próximo instante, o eixo instantâneo de rotação muda, vai para outro ponto, passa por outro ponto, e assim por diante. Mas a gente pode entender ele como vindo desse processo limite aqui. Uma esteira longa, uma esteira menor, menor, até se transformar num círculo. Ponto fixo, em nenhum momento mudou. Está lá o eixo instantâneo de rotação. Então, esse ponto de contato está parado, tem um eixo passando por ele e saindo do plano do quadro. Esse eixo está aqui. O ômega está rodando nesse sentido. A gente vai imaginar que todo o corpo está rodando em torno desse eixo. Eu vou orientar esse eixo para dentro. Então está aqui o eixo instantâneo de rotação, de modo que o vetor ômega esteja ao longo desse eixo, com a mesma orientação desse eixo. Se eu quiser saber agora o vetor velocidade de qualquer ponto desse disco, por exemplo, esse ponto aqui, que eu vou chamar de P. Como eu sei a direção, o sentido e a magnitude desse vetor velocidade? A gente pode olhar o vídeo que a gente viu sobre vetores, velocidade e aceleração angular. Naquele vídeo a gente respondeu essa pergunta. Então, vamos colocar a origem do sistema de coordenadas sobre qualquer ponto desse eixo de rotação. Vamos traçar um vetor posição para P, terminando nessa origem aqui. Esse aqui a gente vai chamar de RP. Se eu quiser saber o vetor V daquele ponto P, eu uso aquela equação que a gente viu no vídeo que eu citei agora há pouco. Velocidade do ponto P, vetor, é igual a vetor velocidade angular, produto vetorial, vetor RP. Pela regra da mão direita, façam isso, vocês, porque a minha câmera está refletindo, então pode ficar confuso. Coloquem os 4 dedos na direção do primeiro vetor, os 4 dedos da mão direita, entrando na tela, e tentem fechar esses 4 dedos na direção do P. O polegar vai dar a velocidade, então a velocidade está aqui.
fazendo 90 graus. Essa é a velocidade do ponto P. Como eu sei o comprimento desse vetor? É o módulo disso aqui. Então, o módulo de VP é igual ao módulo do primeiro, que é módulo de ômega, módulo do segundo, que é módulo de RP, seno do ângulo entre eles, mas faz 90 graus. Então, esse seno é 1. Deu isso aqui. Quanto maior for o RP, maior vai ser essa velocidade. Se eu quiser esse ponto aqui, por exemplo, mais próximo ao eixo, esse é o ponto Q. Mesma coisa que eu fiz antes, quero saber a velocidade do ponto Q. Traço um raio vetor saindo da origem, que está em cima do eixo, indo até o ponto Q. Esse aqui é o nosso RQ. E o vetor velocidade daquele ponto é VQ igual a ômega produto vetorial RQ. Pela regra da mão direita, os 4 dedos da mão direita ao longo do ômega, entrando na tela, fecha nesse RQ. O polegar vai estar nesse sentido aqui, fazendo 90 graus. Esse é o VQ. A magnitude desse VQ, por que eu desenhei uma setinha menor? Magnitude de VQ é igual a módulo de ômega, módulo de RQ. Como esse RQ tem um comprimento bem menor que esse RP, o módulo dessa velocidade em Q ficou bem menor que o módulo da velocidade em P. Então é sempre assim que a gente pode fazer para calcular o vetor velocidade de qualquer ponto. Se eu quiser, por exemplo, o vetor velocidade aqui do centro do disco, eu traço o vetor R e a velocidade no ponto central do disco, vamos chamar esse ponto de O. Qual é a resposta? A resposta eu já sei, tem que ser V do centro de massa, né? Vamos ver se confere isso. Então, V de O é igual a ômega vetorial. Esse aqui vamos chamar de RO. RO está justamente ao longo dessa linha aqui, pela regra da mão direita. A magnitude, módulo de VO, tem que dar V do centro de massa. Vamos ver. Ômega, módulo do primeiro. Módulo do segundo. Agora, o módulo desse vetor é justamente o raio desse disco, R. E isso é justamente a velocidade do centro de massa, como a gente esperava. Eu vou mostrar um vídeo agora em que eu coloco uma roda raiada para rolar. E aí a gente vai ver que a parte de baixo dessa roda raiada, que tem velocidade menor, está mais nítida na filmagem do que a parte de cima, que está passando mais rápido. Ficou borrada. A câmera está parada e o disco está rolando. Observe como os raios de baixo estão mais nítidos que os de cima, que estão mais rápidos. Agora eu vou tentar acompanhar com a câmera enquanto ele rola. Quando a câmera acompanha junto, a velocidade de translação em relação à câmera é nula. Então é como se o disco só rotacionasse. Observa que fica tudo igual. Aí rola de novo, acompanhando com a câmera. Agora a câmera parada. Vai, rola. Tá andando? Vamos voltar para o exemplo que a gente viu no último vídeo do rolamento puro.
a gente tinha um cilindro homogêneo de massa m, raio r, rolamento puro com velocidade angular ômega. Então vamos supor que ele está rolando com ômega nesse sentido e ele anda para a direita. A gente quer a energia cinética. Vamos resolver o mesmo problema, só que agora, ao invés de considerar um rolamento puro em torno desse eixo aqui de simetria, que é o que a gente fez no vídeo passado, a gente esquece o rolamento puro e pensa apenas em rotação pura. A rotação pura em torno desse eixo instantâneo de rotação. Então está aqui o eixo. Rotação pura. Cuidado, certo? É o mesmo sistema, só que eu estou vendo ele de uma maneira diferente. Eu quero calcular a energia cinética. Se agora, nessa maneira de ver o sistema, ele só rotaciona em torno desse eixo, ele só tem energia cinética de rotação. E isso aqui é 1/2 de I. Cuidado agora, esse momento de inércia em relação a esse eixo aqui. Ômega ao quadrado. Sabendo o momento de inércia em relação ao eixo de simetria do cilindro, o eixo que está passando pelo centro de massa, aqui, eu sei o momento de inércia em relação a esse eixo que está passando pelo ponto de contato, o eixo instantâneo de rotação. Uso o teorema dos eixos paralelos, vejam o vídeo sobre isso, a gente faz justamente esse exemplo. A gente sabe que momento de inércia em relação a esse eixo que eu quero encontrar é o momento de inércia em relação ao eixo paralelo passando pelo centro de massa, mais a massa do corpo, a distância entre os dois eixos, ao quadrado. A distância é justamente o raio do cilindro, r ao quadrado. Esse I aqui a gente sabe também, calculou no vídeo cálculo de momento de inércia, vale 1/2 mr ao quadrado, mais esse mr ao quadrado. Deu 3/2 de mr ao quadrado. Vou pegar esse resultado e jogar aqui. Deu 1/2 de 3/2 de mr ao quadrado, ou 3/4 de mr ao quadrado. O mesmo resultado que a gente obteve no vídeo anterior, vendo isso aqui como um rolamento puro. E para fechar, então, vamos refazer outro problema feito no vídeo anterior, no vídeo sobre rolamento puro. Aqui a gente tem um disco homogêneo, rolamento puro, plano inclinado com ângulo θ. A gente quer a aceleração do centro de massa. A gente sabe que ele está em rolamento puro, mas a gente vai imaginar agora que ele está em rotação pura em torno do eixo instantâneo de rotação. Então, vou esquecer o rolamento e estou pensando só na rotação pura. Rotação pura significa que não há translação, né? Vamos lá. Então, ele está rodando em torno desse ponto. Vou identificar as forças que estão atuando nesse ponto. Eu quero usar a segunda lei de Newton, como eu usei no vídeo anterior. Eu tenho a força peso atuando aqui no centro de massa. mg. Tenho a força de atrito. Lembra, esse disco entrou em rolamento puro. Tem força de atrito. Mesmo que eu considere agora ele em rotação pura, eu continuo considerando ele sob ação de uma força Φ. E essa força está atuando nesse ponto aqui. E ainda tem uma força normal nesse ponto, né? N. Rotação, então, soma dos torques em relação ao eixo Z. Vamos chamar esse eixo Z o eixo saindo do quadro. E vamos chamar esse ponto de contato O, em cima do eixo de rotação instantânea. Então, em relação a O, soma dos torques externos, torque resultante externo. Está tudo no plano da tela. Então, o torque externo, se existir, está saindo
do plano da tela, está no eixo Z. O meu sistema é o disco, então as forças externas são a força de atrito, a normal e o mg. Em relação a esse ponto O, a força de atrito agora não realiza torque, diferentemente do que ela fazia no vídeo anterior. Força normal continua não realizando torque, mas agora a força peso realiza torque. O torque dessa força peso, magnitude da força, mg, e o braço de alavanca, que é essa distância aqui. Aqui eu vou ficar com um triângulo retângulo. Esse ângulo é θ, esse ângulo aqui é θ, e eu estou olhando para esse cateto oposto aqui. Esse cateto oposto é a hipotenusa, que vale R, seno de θ. R, seno θ. E essa força mg está querendo torcer o sistema em relação a esse eixo passando por O, neste sentido. Então, pela regra da mão direita, o torque está entrando no quadro da tela, eixo Z negativo. Então, menos ao longo do eixo Z. Não tem mais nenhum torque, igual a I alfa. O I em relação a esse eixo. Eu quero a aceleração do centro de massa. Então, como eu fiz no vídeo anterior, eu encontro a relação entre alfa e A. A gente viu no vídeo anterior que a aceleração do centro de massa é igual a menos R alfa. Em módulo, A do centro de massa é igual a R alfa. É válido porque o disco está em rolamento puro. A gente sabe que tem um vínculo entre o quanto ele rola e o quanto ele translada. Mesmo que na hora de resolver esse problema, eu estou imaginando rotação pura. Certo? O sinal de menos é porque o A está para cá e eu orientei o eixo, estou orientando o eixo X do A para cá. Então ele é positivo, enquanto que o alfa está entrando no quadro negativo, nessa orientação de eixo. Então tem um sinal de menos entre eles. Então isso aqui é menos I, alfa é A do centro de massa sobre R. Quem ficou com dúvida nesse sinal, veja o vídeo anterior. Daqui eu tiro, esse menos cancelou, e eu tiro que a aceleração do centro de massa é igual a mgr ao quadrado sobre I. Esse I é em relação a esse eixo aqui. Estou considerando rotação pura. E eu calculei no exemplo anterior, ele vale 3 meios de mr ao quadrado. Aqui faltou um seno θ, né? Então, mgr seno θ sobre 3 meios de mr ao quadrado. Aqui tem um quadrado também. Então, a aceleração do centro de massa é 2/3 de g seno θ. Exatamente a aceleração que a gente pegou no vídeo anterior. No vídeo anterior, eu considerava rolamento puro. Aqui, eu considero os vínculos de rolamento puro, continuo considerando isso, porém eu imagino que ele está só rotacionando em torno do eixo instantâneo de rotação. Deu o mesmo resultado. Então tá, pessoal, aqui a gente encerra a parte de dinâmica de rotações. Até o próximo vídeo.